Senhor preparou esse dia para cada um de nós, para recebermos este dia para nós, esse dia santo. Louvado, bendito seja o eterno Elohim, que nos dera esse dia para nós nos ajudarmos como povo do Mashiach e assim o buscarmos em espírito e verdade, estudarmos a sua Torá, a sua Dvar Elohim, a sua palavra. Que neste dia de Shabbat Hashem possa calar a cada coração, a cada um de nós, a você que nos ouve. Receba essa palavra, essa Dvar, que é bíblica, essa palavra que é a do eterno nosso Elohim. Hoje eu comecei o que eu havia comentado, que poderia iniciar na semana passada, gotas de Torá. Não saiu do jeito que eu queria, porque eu queria jogar no Facebook, direto na página da nossa congregação, no Beit Shalom. Mas eu estava aqui sozinho, então não consegui, não sou muito técnico nisso, então não consegui. Eu acabei fazendo pelo Zap, e foi um pouquinho trabalhoso, mas consegui mandar para as pessoas que eu ali senti mandar essa gota de Torá, comentando, belo comentário sobre a Parashá de amanhã, no caso, Peshalá, e eu fiquei muito feliz, muito quente aqui, porque está muito quente o dia hoje, mas graças a Deus o calor da presença do Eterno é bem maior do que esse calor do sol, que foi criado por ele, assim como nós também, para o Hashem. Nós vamos estar nos preparando agora para a meditação na Dvar Elohim, comigo a nossa Dora Camila, Valadão Visconde, nossa morada, para que venha e vamos estar intercedendo por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Atah Adonai, Elohim melech haolam, bendito sejas tu, só nosso Deus em o universo. Eterno, cabe o nosso coração neste momento, através da tua Dvar, da tua palavra, a meditação que estaremos recebendo de ti, através do pregador dessa noite. Abençoe, derramando suas vidas para a coisa. Choramos gratos, Hashem, Yeshua, Mashiach. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa te fortalecer esse Shabbat, acrescentar alegria ao teu coração, a força que você precisa, a paz, desde a qual Deus os pais. Essa é o Senhor, para Deus te trazer esse Shabbat. Nós iniciamos um novo mês, que foi Shabbat, e é um momento de renovo. Aleluia. Que o Senhor possa te renovar nesse Shabbat em nome de Yeshua. Se tiver fé, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Eu creio que todo servo de Deus precisa. Vamos encarar mais um ano civil. Nós não sabemos como vai ser. Então, nós precisamos nos revestir da palavra. Porque por meio dessa palavra, nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos que vão surgir. Nós precisamos nos revestir desse alimento espiritual, porque, irmãos, o irmão do lado vai cair, o outro vai cair também, mas você precisa ficar de pé. O Senhor me deu uma breve, eu creio que o Senhor abriu meu entendimento no dia que teve uma chuva forte aqui no Rio, no dia do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Eu estava tomando banho, tem um vasculhante no meu banheiro. Gente, foi um vento só. Aquele vento, eu tinha frasco com um pouquinho item, de shampoo, condicionador, tinha frasco na metade e tinha frasco cheio. Aquele vento derrubou o frasco que estava assim, o que estava pela metade só balançou. E o cheio ficou parado. Gente, Deus falou comigo aí. Quando vier o vento, se a minha vida
só tiver isso aqui na porção da palavra, a gente não vai suportar, porque o medo é forte. Mas se a gente pelo menos estiver pela metade, a gente pode ficar com medo, né? Balança. Mas não vai cair. Balança, mas não cai. Agora, se a gente estiver cheio, irmãos, nem balança. Amém. Então, como é que você se encontrou aqui nesse Shabbat? Porque a gente não pode contar com amanhã. A gente não sabe amanhã. Eu tive com uma doutora de madrugada. A doutora brigou comigo porque eu procurei ela de madrugada. Eu falei para ela, doutora, meu amanhã, eu não sei como é que vai ser. Preciso procurar agora. E tem uma palavra que diz, né, que Deus fala conosco quando a gente busca Ele de madrugada. Irmãos, o Senhor é tão bom, que algumas pessoas acham que Deus, Ele coloca barreira para nos ouvir. Não coloca barreira para nos ouvir. Quando eu era mais nova, eu falava com o Senhor sem palavras. Falava só um pensamento na minha cama. Eu falava ali com Deus, eu clamava ali ao Senhor assim, do meu jeito. Irmãos, e Deus, eu sentia a presença do Senhor. Então, se você quer isso para a sua vida, se você está sentindo que a sua vida não está cheia, e nós precisamos estar, peça isso hoje, não é amanhã não. Amanhã eu paro para orar. Amanhã, gente, o que eu tenho percebido cada dia é que se você não decidir parar, você não vai parar. O dia vai passar e você não vai orar. Você não vai falar com o seu pai, com a sua mãe. Você não vai fazer o que Deus mandou você fazer. Deixa eu terminar isso aqui, irmãos. Tem que deixar mesmo e aí buscar o Senhor, fazer aquilo que Deus pediu para você. Às vezes você deixa de fazer algo que Deus te pediu por causa das tarefas do dia a dia. Isso é verdade, o tempo está muito curto, o dia está muito corrido. Mas, irmãos, a gente precisa dar prioridade. Porque o amanhã a gente não sabe. A gente não sabe o amanhã. E o Senhor falou muito comigo para falar com os irmãos hoje sobre a canção de Moisés. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia ou a sua Torá. Eu não sei se a sua Torá está no telefone, não importa. Abra a palavra de Deus de Shemot, capítulo 15. Eu vou abrir aqui também. E pode ser que quem estuda as porções da Torá possa ler de uma forma bem histórica. Mas para quem tem fé, vai entender que isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo. E quando o povo olhou para o mundo, ficou com medo, irmãos, qual vai ser a nossa reação diante de uma tribulação atrás de nós? Entende? Moisés e os israelitas então cantaram esse cântico a Deus. Eu cantarei a Deus por sua grande vitória. Cavalo e cavaleiro ele lançou no mar. Êxodo 15. Minha força e cântico é Deus, e esta é a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu lhe farei um santuário. Deus do meu Pai, eu o exaltarei. Deus é o Senhor da guerra. Deus é o seu nome. Aqui é a tradução, né, irmãos? Não é Deus, né? Não é o Senhor. As carruagens, o exército do faraó, ele jogou no mar. Olha quem jogou no mar. Não foi Moisés. O povo de Israel saiu amados da terra do Egito? Sim? Sim, saiu amados. Mas não foram eles que foram para a guerra. Foi o Senhor. Foi o Senhor que foi nessa guerra. Ele é homem de guerra, diz a palavra, né? Ele jogou no mar os seus melhores oficiais. Eles foram afogados no Mar Vermelho. As profundezas descobriram. Eles submergiram ao fundo como uma pedra. Irmãos, como é importante o valor das nossas orações em santidade. Porque quando nós começamos a clamar ao Senhor, tem muitos relatos dentro
continuamos em oração e a palavra continuou sendo apregoada, a palavra não deixou de ser derramada, continuou sendo falada, porque o povo de Deus entrou em oração. Se você não estiver em oração, o teu frasquinho está assim, ó. Qualquer problema que vier, você não vai fazer nada, vai ficar atemorizado. Não vou sair mais de casa, não vou fazer mais isso, não vou mais estudar mais nada, não vou ficar, irmãos, porque é isso que vai acontecer. E você precisa se preparar hoje, com a palavra de Deus. E Deus jogou no mar, aquele cantor, Faraó, as profundezas cobriram, eles submergiram ao fundo como uma pedra. A Bíblia diz que o ímpio foi feito para o dia mau. Ele foi feito para isso, para Deus demonstrar o poder dele, a grandeza dele. Então não importa se você, eu não uso arma, eu não ando armado, eu não ando com guarda-costas, eu não ando com segurança, eu não tenho carro blindado, mas você tem o Senhor dos exércitos, você tem o Adonai que Sebaot, Ishmi Ramá, homem de guerra com você, ou não? Quem é que anda com você? Quem é que anda com você no seu dia a dia, no seu caminhar? Quem anda com você? Se você estiver em obediência à palavra de Deus, em submissão à palavra do Senhor, está escrito: sujeitai-vos a Deus. Não é ao pastor, a pastora, não é ao rabino, não é ao judaísmo, e muito menos cristianismo. Sujeitai-vos a Deus e resistir à razão. Então a gente tem que resistir porque Ele vem contra nós. Irmãos, Ele vem com quantos estão deprimidos em casa. Eu estou apavorado, eu não consigo sair de casa. Precisa entrar em oração, precisa suplicar pela Yeshua, pela salvação do Senhor, precisa clamar: Senhor, eu não consigo sair desse estado mental, eu não consigo deixar de ficar preocupado, eu não consigo deixar de agir dessa mesma forma, eu não consigo mudar. Você precisa clamar ao Deus que te ouve. Ele te ouve. Às vezes você está falando com A, você está falando com B, você está falando para todo mundo, mas não está falando com o principal, que é o Adonai, Senhor. Ele que te ajuda. Eu posso te ajudar em até alguma coisinha, eu posso te ajudar em oração, ou pastora, orar. Eu posso te ajudar nessa situação aqui? Vamos tentar, vamos orar para a oração. Mas se você não convidar o Senhor para entrar nessa guerra contigo, é muito mais fácil você perder essa guerra. E a guerra a gente vence, irmãos, com sabedoria, com obediência. Porque se o governo falar: não vai ter mais oração, não vai ter mais nada disso, o que você vai fazer? Como existe? Vocês já foram lá na Arábia Saudita da vida? Uma China da vida? Onde não pode ser pregada a palavra de Deus? Não pode ser divulgada qualquer coisa? Então, irmãos, nós não podemos pegar a nossa liberdade e relaxar. Porque o inimigo da nossa alma, aquele que te odeia, aquele que quer te matar, aquele que quer te destruir, aquele que quer roubar tudo que Deus tem para nós, ele se cansa. Ele é espírito e se cansa somos nós. Então, pega a palavra de Deus, coloque ela como escudo do seu coração. Se revista da palavra. Irmãos, em vez de vocês de madrugada ficarem fazendo outras coisas, vamos orar. Vamos orar. Eu não durmo, vai orar. Eu não consigo fazer isso aqui. Nossa, se você colocar o meu joelho no chão, duvido se o sono não vem. Não vem. Aí você tem que lutar para ficar acordado. Irmãos, pode ser qualquer hora do dia. Isso não é individual, isso não acontece comigo, isso acontece com você. Pode estar 8 horas, 6 horas da tarde, o sono vem, se for ajoelhar. O que é isso? É a carne fraca, a carne não quer orar. A carne não quer.
Mas se colocar uma comidinha gostosa, ela logo acorda. Ela desperta, né? Opa! Tem pudim! Pra cá, irmãos, pensa numa comida gostosa. Alguém falou, tem aquela comida que você ama, uma rabada, né, Marcelo? Ó, vem de casa tem rabada. Tu levanta ou não levanta? Tá moído, tá moído. Agora vem orar. Tu levanta? Será que ele te levanta? Vem orar, vem orar. Vamos orar, vamos entrar no clamor, na súplica. Irmãos, quando houve aquela manifestação nas eleições, que as pessoas foram para a rua, a gente está querendo também, a gente não foi porque o Senhor voltou de novo. A gente veio para cá, a gente veio orar. A gente veio orar, a gente veio clamar a Deus para que Deus fizesse a vontade dele. E aquelas pessoas que estavam lá foram o quê? Foram pretas. A gente foram para Brasília, no caso. Não deu em nada. Sabe por quê, irmãos? A nossa guerra do joelho. Moisés e o povo de Israel eram poucos, eles eram muitos, eles estavam em vantagem. Sabe por quê, irmãos? Os egípcios tinham perdido filhos, tinham passado pelas enfermidades, mas ninguém do povo de Deus tinha passado por aquilo. A água não faltou para eles, a luz não faltou para eles, a saúde não faltou, mas para os egípcios faltou. Então eles estavam em vantagem quando eles saíram do Egito, mas eles não tiveram que lutar. Eles não precisaram pegar aquelas armas lá e dar os egípcios, porque Deus mesmo lutou naquela guerra. Então a guerra que você não vai precisar lutar cara a cara, mas você vai precisar lutar em oração, em clamor, em súplica. A palavra de Deus diz por quem? Por todos os santos, por todas as dominações. Nós precisamos. Porque, irmãos, se a gente não fizer isso, o farol está atrás da gente. Está real. Ele é um espírito. E aquele espírito possuiu o rei do Egito, ele continua. É o rei da globalização. É aquele que nos seduz com a internet. Porque o tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha para estudar a palavra de Deus, ele vem me seduz com um vídeo. Ele me seduz com uma música. Coisa interessante. Irmãos, quantas coisas a gente vê, quando vai ver a hora passou. E naquele tempo que você ia estudar, não só a palavra de Deus, mas você se dedicar para um concurso, você se dedicar para uma prova, porque, irmãos, nós precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser bons, nós precisamos estudar. Estudar é importante, ler é importante. Ler livros é muito importante. Você quer ler o pouco da Torá, mas não ler um caderno? Como isso? Tem que ler. Ai, eu detesto ler. Então, irmãos, nós já entramos, quando a gente diz isso, a gente entra num grupo daqueles que serão dominados, infelizmente. Porque quem lê tem poder. E se você lê a palavra de Deus, tem poder dobrado. E se você tem espírito, um amor verdadeiro por Deus, tu tens a mais, porque a Bíblia diz que o que é a palavra de Deus? Ela é o quê? Ela é o quê? Viva. Hã? Viva. Ela é viva, mas ela é uma arma. Ela é o quê? Ela é uma espada. Como uma espada? E a palavra fala que Yeshua vai lutar com a espada e sai da sua boca. Que espada é essa? E que espada fica na tua boca? A palavra nos ensina que há alguns que têm a palavra como pontas de faca. É quando o nosso coração está mal e a gente começa a falar com as pessoas sempre dando aquela palavra que ele essa palavra não é boa. Se você está chateado, se você está entristecido, você precisa tratar seu coração. Porque o que sai da sua boca não vai ser bom. Não vai ser bom. A palavra diz: procura, antes de tudo, você se reconciliar. Não estou bem, procura se reconciliar. Sabe por quê? Por causa da boca. Por causa da boca. A palavra diz que isso contamina o homem. Agora, se sai a espada do Espírito, ela vai penetrar até a alma. Nós vamos discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha que poder. A gente não é divino, mas
Porque o acesso, quem tem sede. O acesso está aí, você quer? Porque, irmãos, Deus não vai dar nada assim. Se nós não verdadeiramente nós queremos aprender. Eu li coisas maravilhosas aqui no hebraico, nas escrituras. Esse versículo, por exemplo, versículo 2, no capítulo 15, a minha força e cântico é Deus. Quantos estão cansados? Mas Ele é força. Este é meu Deus e lhe farei um santuário. Essa palavra em hebraico, ela está escrita exatamente em Salmos 18, versículo 14, em hebraico. Uau! Vou ler para vocês em português. 18, 14 diz assim: o Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Essa palavra aqui é o próprio nome de Yeshua. É o próprio nome dele. Irmãos, quantas passagens você leu nas escrituras Deus falando: eu te ajudo, eu te esforço? Quantas vezes? Mas irmãos, Deus não vai empurrar você, vai. Não vai empurrar a gente. Ele não vai nos empurrar. Ele fala, vem. Yeshua a mesma coisa, ele fala, vem. Quem quiser, vem. Ele não fica assim, ele chama. Então o Senhor, Ele te chama hoje. Você não pode perder a oportunidade. A gente não quer perder a promoção lá na Black Friday. Não posso perder essa promoção. Tira o dinheiro, nós não tem, pega cartão, pede emprestado, né? Para adquirir algo. E a palavra, irmãos, o poder de Deus, a palavra diz que nós erramos o caminho, porque a gente não conhece o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Nós cantamos aqui no Shabbat que Deus tem poder até para ressuscitar morto. Tu acha que Deus tem poder para resolver os seus problemas? Ele tem poder para ressuscitar o morto. Tu acha que Ele não tem poder? Irmãos, vamos nos colocar em quebrantamento diante dele. Abra a sua Bíblia também, ou a sua palavra em Isaías 12. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. É a mesma escrita que está lá na Torá. Yeshua. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Olha o que é a tua força, hein? Não é o seu dinheiro, não é a sua força física. Eu sou jovem, eu aguento. Primeira traição, vai embora. Primeiro abandono, vai embora. Sabe por quê? Porque a força não foi de Deus. A força tem que vir de Deus. Essa força que você precisa ter todos os dias, a cada manhã, precisa vir no Senhor e Ele dá. Ele dá para você, é só você pedir. Pede. Senhor, me dá força, tu és a minha força. E o meu cântico. E alegria. Você não precisa andar caído. Você não precisa andar caído, porque temos um Deus que está revestido de alegria. Essa alegria vem do alto. Ele é meu cântico e se tornou a minha salvação. Ele vai te dar livramento, mas Senhor, se eu passar aqui nessa rua do Rio, aqui na cidade do Rio, vai dar ruim. Irmãos, eu creio no poder de Deus. Se tu passar e levantar a mão, Senhor, derruba esses demônios que trazem roubo nessa avenida. A polícia pode ser que não derruba, mas ele calmar o filho da guerra, derruba. Ele derruba. Você passa ali, eles caem. Aqueles demônios, eles saem correndo porque você está passando ali. Você pode ser novo, criança, jovem, não importa a sua idade. Não importa se você está blindado, se você está com colete. Não importa. Se Ele estiver contigo, irmão. Se Ele estiver comigo, eu posso entrar em casa. Eu posso entrar nas piores favelas da cidade. Ele entra comigo. A gente pode até ficar com medinho, né? Mas Senhor,
coloca o teu escudo em mim e me encaminha para onde o Senhor quer. E eu sou guerra. Irmãos, a gente não está falando aí que utopia, nós estamos falando a palavra de Deus. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos nele. Ele é poderoso para dizer fazer mais. Você está pedindo, o Senhor me livra. Ele pode fazer muito mais por causa de você. E outra, a palavra diz que por causa de você, por amor a você, Ele guarda aqueles que são seus. Ele ouve você. Às vezes, alguém está ali perturbando a cabeça do Senhor e falando na ira dele, você, Senhor, está em intercessão. Ele deixa de fazer por tua causa. Quando Ele quer, claro, porque Ele é o Senhor. Mas Ele escuta aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, irmão, você já tem um diferencial. Ah, mas eu não tenho isso. Irmão, você pode não ter dinheiro, você pode não ter saúde, mas se tu tiver o Adonai que será onde Ele te levanta, Ele envia a provisão, Ele envia tudo que a gente precisa. Tudo que você precisa, Ele vai lhe dar. Tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Ah, Senhor, eu estou sentindo tristeza. Senhor, torna a minha tristeza em alegria. Senhor, estou desanimado. Senhor, torna o meu desânimo em vigor. Pisa firme. Anda firme. Ai, eu estou cansado. Não estou cansado, não. Deus diz assim, que fala assim, dá um susto na pobreza. Aí faz mais dívida, claro, isso é recomendado, né? Mas assim, uma expressão interessante, né? Dá um susto aí no diabo. Dá um susto aí nesse problema. Ah, vem me perturbar. Começa a cantar. Quem espera de você uma música quando você está triste? Quem espera de você uma adoração? Vamos adorar a Deus com tudo bem. E foi o que o Senhor falou. Se você só ama quem te ama, que louvor tem isso, mas ama Deus. Você louvar a Deus no momento de guerra é difícil, né? Eu sei que é difícil. Você louvar a Deus com tribulação dentro de casa, com tribulação no trabalho. Você levantar os olhos para o Senhor e começar a glorificar o Senhor. O farol não espera isso da gente, não. Ele espera que a gente saia correndo, mas ele tem que sair correndo. Não nós. Porque eles passaram, irmão, com os pés enxutos. Para terminar Apocalipse 15, o cântico de Moshe perpetua e perpetuará até a eternidade. Aleluia. Apocalipse 15 diz: e viu um outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Vocês estão vendo? As pragas que ocorreram na Egito, elas vão voltar, irmãos. E uma única coisa que guardou o povo de Deus naquele período foi o sangue do Cordeiro. Por eles estarem unidos como povo, porque os egípcios, irmãos, quem não tiver a marca do Cordeiro, infelizmente vai viver uma grande tribulação na terra. Hoje pode ser que você olhe assim, mas não passa problema. Não, esse mesmo ponto você não passa problema. Se ele não tiver a marca do Cordeiro, como que é, irmão? Um problema. Ele não tem salvação. Quando eu digo não tem salvação, é aquele que é poderoso para pegar, proteger, salvar, tirar, livrar. Entende? Então aquele, hoje nós, pode ser que espere que somos poucos aqui, mas o Senhor está preparando uma arca. Quem tiver fé vai entrar dentro dela. Quem não tiver fé não vai entrar dentro dela, infelizmente. Isso não tem como eu pegar minha fé e pegar você. Você precisa ter fé também, para você entrar junto comigo. E vi como um mar de vidro, olha o mar, misturado com fogo,
e também os que saíram vitoriosos da besta. O pouco que a gente aprendeu, por enquanto, querendo o Senhor, nós vamos aprofundar nesses assuntos, é que a besta é um sistema de governo. O Egito não é um governo, uma potência. Eles não eram escravos daquele governo. Por um acaso a gente pode fazer o que a gente quer? Aqui não. A gente pode fazer aquilo que o governo permite. Se dá liberdade, sair e entrar no país, vai depender muito do governo. Você pode entrar em qualquer país do jeito que você quer? Aqui não, você tem visto, tem que ter autorização, não é assim. Nesse período da besta, não vai ser pior ainda. Eles venceram a besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao marco de vidro, e tinham as harpas de Deus. O Senhor está ministrando já na nossa alma que, da mesma forma como o povo de Deus saiu do Egito e o mar abriu, isso vai acontecer nesse momento. Nesse período de governo, Deus vai tirar o povo dele nesse momento, irmão. Deus vai tirar o povo de Deus, o povo que tem a marca de Yeshua, o povo que tem andado em santificação. Eles vão sair em pé de estudos dessas tribulações, e quem não tiver vai ficar. E eles vão ter o que? As harpas de Deus. Eu ainda não compreendo porque Deus ministra as harpas, mas agora vai dizer que quando eles passaram, a Eliane já morreu, né? Ela e a Eliane começaram a cantar e a dançar. Vão ser harpas. Então vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter música, vai ter... Gente, a gente não vai conseguir imaginar, mas pensa isso, que você plantar hoje em vida, você vai colher nesse momento. Seja você vivo ou dormindo, morto, você vai colher. Guarda isso no teu coração. E cantavam o cântico de Moshe. Esse cântico aqui, irmão, que eu estou mostrando para vocês, que ele falou, Deus é este, Ramá, Deus de guerra. Nós vamos cantar. Vamos cantar. Porque vai ser tão, segundo o livro de Daniel, esse momento vai ser um momento tão difícil sobre a terra, um governo como nunca houve, irmãos. Um domínio como nunca houve. Difícil, a palavra diz que vai ter perseguição aos santos. Você é santo? Você é santo? Vai ter perseguição aos santos. E como nós vamos nos preparar? Nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor me mostrou uma coisa interessante. Vou até anotar aqui. Quando Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto, para Herodes. Olha, presta atenção como que é o caminho de Deus. Deus não é Deus de jeitinho. Tá, irmãos? Isso é coisa, não sei se é coisa de brasileiro, não sei se é coisa de carioca, mas Deus não é Deus de jeitinho. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não. O negócio do Senhor é ser. Quando o Senhor colocou Israel no deserto, eles ficaram meio encurralados. Já deixaram lá para falar isso no princípio. Eles ficaram encurralados porque o faraó se levantou, ficou atrás e sentiu o mar. E agora? Israel, o povo de Deus, não fez isso aqui. Saiu, Deus falou, realmente dá para fazer isso aqui. Dá um jeito para a palavra. Não, a palavra não tem jeito, a palavra é uma só. Você precisa obedecer o que está escrito. Não tem jeitinho. Mas a palavra não fala isso aqui muito claramente. Se você não entende um assunto da palavra, não tem que te dar um jeitinho. Não inventa. Não, porque eu já ouvi. Deus falou para mim que a vírgula, os parênteses, Deus falou para aquela pessoa e para outras pessoas. Porque qualquer assunto, se você não tem clareza sobre determinado assunto, não faz isso. Não mexa com esse assunto. Se você não tem esclarecimento sobre
uma determinada situação, não faça nada em relação a essa situação que você não entende. Não faça isso. Por quê? Porque você vai dar um jeitinho, você não sabe. Você não teve a revelação do Espírito. Você não teve a compreensão do Senhor e certeza para tomar essa atitude. Tome cuidado. O espírito de falsa profecia está aí. O espírito de engano age. Cuidado. Vamos vigiar. Continuando aqui em Apocalipse, ó. O caminho de Deus é reto. Guarda isso no seu coração. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não te magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender o que diz a palavra. Quando Yeshua governar o mundo, nós não vamos poder dizer, Senhor, eu não posso fazer isso aqui. Irmãos, as pessoas elas estão se levantando de tal forma que elas querem pegar a Bíblia e tirar certas partes da Bíblia para fazer o que elas querem. Irmãos, Yeshua não vai deixar. Se você não se submeter a Ele, o que vai acontecer? A palavra diz que Ele não vai dar chuva. Todos deverão se prostrar diante dEle. Então se prostra hoje diante da palavra do Senhor. Não é diante daquele lá, ou da sinagoga, ou da sua igreja, eu não sei. Diante da palavra de Deus, você precisa se culpar. Ah, mas eu entendo. Se você não entende algo da palavra, não inventa. Não inventa. Não procura a ABC que você não conhece. Você não conhece a internet, mas é muito sem lei. Aquilo ali você não sabe. Tome cuidado. 5. Nós cremos em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Filho de Deus, e Ele disse que quando Ele vier, Ele vai vir com 6 selos. Ele vai separar as ovelhas. Irmãos, Ele disse, tu me deste de comer, tu me deste de beber, tu me cobriste. Sabe por quê, irmão? Ele está falando da lei. O que é justo? Ele está dando exemplo do que diz a Torá. Você fez o que é justo? Quantas coisas diz a Torá? Quantas coisas diz? Por isso a briga com a lei de Deus. Por quê? Porque quem anda na Torá, quem anda na luz da palavra de Deus, procura andar em santidade. Procura. E aí, vem um pode, não deu de comer. Não, ele não está falando só de caridade. Caridade é bom. Caridade qualquer um pode realizar. Estou terminando. Aleluia. Ele está falando da justiça, irmãos. Quando Yeshua fala que vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai olhar para mim e para você. Ele vai me julgar. Irmãos, se você gostar diante de um juiz, ele vai te analisar, ele vai me analisar. O que você fez? Você foi instruído na palavra, você foi ensinado. Eu enviei você para ensinar, para corrigir, correção, redarguir. E o que você fez? Por isso que Yeshua usa a parábola como exemplo dos talentos, porque nós podemos fazer isso de diversas formas, dentro do dom e do talento que Deus nos deu. Você pode ensinar, repreender e corrigir por meio da música, por meio da palavra, por meio de uma conversa, por meio do talento que Deus te deu. Do jeitinho que Deus fez você. Mas você deve fazer. E os bodes fizeram, irmãos? Yeshua adorar. A palavra de Deus vai dizer que eles não fizeram e não vão fazer. Não vão fazer. Eles vão falar da palavra de Deus para você e não vão te corrigir, porque eles já
me ama por Cristo. Que amor é esse? Que a palavra diz que o filho que é entregue a sua vontade, ele é o quê? Ele é vergonha. Ele é vergonha da sua mãe. Então você precisa corrigir. Não deixe de falar, não deixe de ministrar, não deixe de corrigir, não deixe de se posicionar. Porque Deus vai tomar isso em conta quando Ele for nos julgar. E para finalizar, continuar aqui, olha os anjos, irmãos, isso vai acontecer. Isso aqui já está determinado, isso aqui não tem como mudar, não tem como, irmãos, não tem como, não tem como. Eles vão vir em um puro, eles são justos, resplandecentes, fingidos com cintos de ouro no peito. Irmãos, eles estão vindo aí, eles estão preparados. A ordem é do Pai. Quando o Pai der a ordem, acabou a chance. Não tem mais jeito. Tu fez feito, é a prova. Estudou, não vai repetir. Nem vai repetir, vai ser reprovado. Infelizmente. E um dos 4 animais deu aos 7 anos 7 salvas de ouro. É como se fosse, né, aquelas bolsas, né, com ouro dentro. Cheio de quê? Da ira de Deus. Então Deus, ele se ira, irmãos, ele vai derramar a ira dele na hora certa, que vive para todo sempre, e o tempo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém, irmão, escuta, ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Eles puderam parar de cair no Egito? E assim também vai ser. Assim vai ser também. A gente está no ano de 2025, estamos em janeiro de 2025. Fevereiro, perdão. 2025. A gente não sabe. Até onde a gente sabe o que vai vir, o que vai prosseguir, mas a gente precisa estar preparado. Então você se prepara. Se prepara nesse Shabbat. Se prepara para cantar essa canção. Cante! Cante! Glória ao nome do Senhor. Nós estamos aqui para isso. Para em Yeshua fazer as obras do diabo. Nós temos o poder de Deus. Nós estamos como Pedro, irmão. Não tem ouro, não tem prata, mas o Deus de Deus. E ele tinha o poder de Deus. E nós temos o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus. E se o Senhor usar a nossa vida para parar, vai parar. Se o Senhor usar a nossa vida para continuar, vai continuar. Porque esses sinais vão nos seguir. Fica nessa África, fica nesse corpo, fica nesse conjunto, fica nessa nuvem, fica nesse fogo. Porque quem está nesse fogo, nessa água, irmão? O Ishterhamah, o homem de guerra, está na frente, e se for necessário, ele fica atrás também. Mas a gente não fica só. Amém? Shabbat shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixemos Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat shalom.